Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel. Primeiro Samuel capítulo 17. A gente vai começar a ler o 17:57 e a gente vai até o 18:4. Eu quero trazer uma palavra muito simples para você hoje, mas de um valor muito importante. A palavra do Senhor diz assim. Aqui o texto está falando logo que depois que Davi matou Golias, e a palavra do Senhor diz: logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. Irmão, tem umas coisas que eu amo do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é verdade nua e crua. Eu fico imaginando Davi ali trocando uma ideia, a cabeça do gigante na mão, pingando sangue. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé de Belém. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa do seu pai. E Jonatas fez... Essa versão que eu estou lendo diz um acordo de amizade. Outra versão vai dizer uma aliança de amizade com Davi, pois se tornaram o melhor amigo de Davi. Jonatas tirou o manto que estava vestido e deu a Davi junto com a túnica e até a sua espada, seu arco e seu cinturão. Queridos, esse texto está falando, como eu disse aqui, depois que Davi mata Golias, a Bíblia diz que Davi desenvolve ali uma conversa com Saul primeiro, que era o rei de Israel. Mas a Bíblia diz que depois dessa conversa, nasce uma aliança de amizade entre Davi e Jonatas. Agora, quem era Jonatas? Jonatas era o filho primogênito de Saul. E eu quero que você entenda comigo que ele era o sucessor direto do trono. Então, quando Saul deixasse de reinar, o próximo sucessor, o primeiro ali na escala era Jonatas. E quando a gente olha para a vida desse jovem, quem ele era, você vai perceber que Jonatas não só ele era o braço direito, uma sirene. Jonatas é o avivamento, irmão. Ele era não só o braço direito do seu pai, mas ele acompanhava Saul nas batalhas. E ele era um jovem de coragem, um guerreiro nato, que nasceu para o negócio. A Bíblia fala aqui, se a gente voltar no contexto, que Israel tinha Irmão, é quase uma loucura. Às vezes a gente esquece algumas coisas dos textos bíblicos ou passa direto. Mas a Bíblia fala que Israel tinha uma grande desvantagem em relação aos filisteus. A Bíblia diz que não existia um ferreiro sequer em Israel. E essa situação era tão grave que a Bíblia diz que até para afiar um arado, ou um machado, ou uma foice, eles tinham que descer até os filisteus e pagar os filisteus para afiar não as suas armas de guerra, mas os seus instrumentos de trabalho. Mas o que acontece? Israel entra em guerra contra os filisteus e eles não tinham armas. Eu fico imaginando essa cena, é quase cômica. Um exército poderoso com escudo, com espada, e do outro lado um monte de gente com foice, machado, martelo, sei lá o que mais. Vá comigo para 1 Samuel capítulo 13, versículo 22. Olha só que loucura o que o texto diz. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul, repita comigo, nenhum soldado de Saul, e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto quem?
o próprio Saul e seu filho Jonatas. Então, de todo o exército, querido, só o rei e o filho do rei é que tinham armas. Agora, Jonatas, irmão, é aquilo que a gente chama de sangue no olho. Você vê que ele era alguém que nasceu para a guerra, que tinha isso no sangue, que era alguém corajoso, valente. E olha o que esse homem faz. A Bíblia diz que um dia eles estavam preparados para a guerra. Cada um, normalmente, eles se acampavam no meio de um vale, um exército de um lado, outro do outro, e eles ficavam se provocando até que a guerra acontecesse. A Bíblia diz que um dia, Jonatas, olha o que esse menino faz, escondido do seu pai, tinha que ser, ele pega o seu escudeiro, e ele chama esse escudeiro para ir sozinho atacar os filisteus. E ele faz uma prova com Deus. Ele fala: Deus, eu vou me mostrar para os filisteus. E se os filisteus me mandarem subir, é lógico que eles vão mandar subir. Eu vou provocar eles. E se eles me mandarem subir ao encontro deles, eu vou saber que o Senhor está comigo. E vou eu e o meu escudeiro enfrentar um exército. Vá um pouquinho para frente comigo. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 11. Então ele faz esse voto com Deus, ele fala: Deus, eu vou me mostrar, e se eles disserem, venham até nós, eu vou saber que o Senhor está comigo. 1 Samuel 14, 11. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: venham, os hebreus estão saindo dos buracos que estavam escondidos. Ainda ridicularizaram eles. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro: subam até aqui e lhes daremos uma lição. Diante disso, Jonatas disse ao seu escudeiro: siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Israel, no caso, era só ele mesmo aqui. Jonatas escalou. Eu queria ver Jonatas no UFC, irmão. Jonatas escalou usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas começou a derrubá-los, e seu escudeiro logo atrás os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Então caiu terror sobre o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. Deus do céu! Você consegue imaginar? 2 garotos fizeram um exército estremecer. Então Jonatas era esse cara, sangue no olho, um homem de guerra, e ele claramente era alguém que confiava em Deus. Quando a gente olha para a história de Saul, você vê que Saul fez quase tudo que dava para fazer de errado. Saul estava muito mais preocupado com a sua imagem do que em agradar a Deus. Agora, irmão, quando um jovem chega diante de um exército armado, e ele faz uma prova com Deus, dizendo: Deus, eu vou me mostrar. Se esses caras disserem vem, eu vou ter a prova que o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, eu sou capaz de enfrentar sozinho um exército inteiro. Isso mostra para mim que Jonatas, além de ser um homem de guerra, ele era um homem de fé, que confiava em Deus, que queria ter experiência com Ele, que fez prova de Deus. Agora, um dia antes do exército de Israel e os filisteus se confrontarem, aparece um gigante na história. Eu não vou esmiuçar o texto, porque você conhece bem. Eu não sei qual é a versão da Bíblia que você usa, mas eu queria mostrar para você, trazendo para as medidas que a gente conhece, qual era o quadro do que era Golias. A Bíblia diz que esse cara tinha 2,90 metros de altura. Irmão, 2,90 é punk. A Bíblia diz que ele usava um capacete de bronze e uma couraça de escamas que pesava 60 quilos. A Bíblia diz que só a ponta da sua lança pesava 7 quilos. E esse gigante, ele aparece, isso não era algo incomum de se acontecer. Então, em vez desses 2 exércitos se matarem, um guerreiro falava: eu vou desafiar vocês.
e quem ganhar será servido pelo que perder. E ele lança o seguinte desafio, ele diz: olha, nós não precisamos nos matar, então eu estou aqui para desafiar qualquer judeu, qualquer um de vocês, e se vocês perderem, vocês se tornarão nossos escravos. A Bíblia diz que durante 40 dias, de manhã e de tarde, Golias desafiava o povo. E é aqui, querido, que a história de Jonatas e Davi se encontram. Davi tinha uma história muito diferente. Ele era o filho caçula de uma família de muitos irmãos, de 8 irmãos. A Bíblia fala que a sua família não era uma família de posses, né? 1 Samuel 18, 23, vem dizer que ele era de uma família humilde. Ele era um pastor que cuidava de poucas ovelhas. 1 Samuel 17, 28, quando ele está ali, ele vai no campo de batalha levar comida para os irmãos. Um dos irmãos diz assim: olha, por que você está aqui? E ele fala: por que você não vai cuidar daquelas poucas ovelhas que você tem no deserto? E aí Eliabe olha para ele e fala assim: eu sei que você está aqui só para ver o sangue, só para ver o pau fechar. Então, irmão, de alguma forma, a gente não sabe exatamente porquê, mas Davi já tinha fama de ser alguém que gostava da guerra. E eu fico imaginando, querido, você conhece o contexto, né? Se oferece ali um prêmio para quem enfrentasse Golias e matasse o gigante. E Davi fala: o que estão oferecendo mesmo para quem matar esse gigante? E eu fico imaginando nessa situação, Jonatas com toda essa coragem, ele viu Golias desafiar o exército hebreu por 40 dias, ele não fez nada. Mas de repente aparece um menino na história. E esse menino se levanta e diz: um pastor de ovelhas, eu vou enfrentar esse gigante. Eu imagino, a Bíblia não entra nos detalhes, mas eu fico imaginando Jonatas olhando e pensando: esse menino é corajoso, ele parece ter fé em Deus, pena que vai morrer. Deveria ser esse o pensamento dele. E eu fico imaginando, querido, Jonatas observando cada passo de Davi. Quando Davi fala: olha, eu vou desafiar esse gigante. Aí o rei Saul tenta dar a armadura dele para Davi. Davi não conseguia nem se mexer. E Davi fala: não pode deixar essa armadura. E eu fico imaginando Saul olhando para ele com dó. E Davi diz assim: olha, não se preocupe, porque eu cuido das ovelhas do meu pai. E quando aparecer um leão e um urso, eu fui atrás do leão e do urso, eu agarrei ele pela juba e eu dei-lhe golpes até matá-lo. Se eu sou Jonatas, eu fico pensando: ou esse menino é muito de Deus, ou ele é muito mentiroso, né? Mas fica claro para mim que Jonatas ficou acompanhando, querido, cada passo, cada situação de Davi. E em vez de Davi pegar as armas, a espada, a couraça do rei, ele prefere um cajado, uma lançadeira e 5 pedrinhas. Mas com essas 5 pedras na mão, ele olha para aquele gigante e ele fala: você não vai falar do meu Deus. E ele diz: essa noite eu vou cortar a sua cabeça. Irmão, corajoso. E você conhece a história, você sabe o que aconteceu. Eu quero que você vá comigo para 1 Samuel, capítulo 17. E eu quero que você leia de volta, pensando tudo isso na sua cabeça. Eu quero que você leia de volta esse texto comigo. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé de Belém. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não voltou para a casa do seu pai.
E Jonatas fez uma aliança de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi, junto com a sua túnica e até a sua espada, seu arco e seu cinturão. Irmão, eu acredito que essa conversa entre os dois, ela durou muito tempo, que uma admiração mútua nasceu aqui, e que uma aliança abençoada por Deus nasceu nesse momento. E querido, de uma forma muito simples, quem de vocês viu a gente pregar uma série aqui chamada Cultura da Mesa, falando de como o cristianismo é relacional? Eu quero falar para você sobre 6 princípios importantes sobre a amizade. Então, o primeiro princípio é: nós tendemos a nos tornarmos parecidos com aqueles que andamos. Então, quando Jonatas vê quem Davi era, Davi vê quem Jonatas era, eles veem, querido, uma identidade, uma afinidade de propósito, eles veem uma identificação de coração. Davi era aquele que provou quem era o seu Deus diante de Golias, mas Jonatas foi aquele que fez prova diante de Deus e falou: se o Senhor me der uma prova, eu desafio e encaro um exército. Então uma aliança nasce ali porque existia uma identificação e um propósito. Querido, a gente precisa escolher muito bem com quem nós andamos. Nós precisamos andar com pessoas que nos acrescentam, que nos encorajam. Eu quero dizer para você que eu sempre procurei. Querido, existem níveis diferentes de relacionamento. Entenda o que eu vou te dizer para você não confundir. Eu estava terminando aqui um módulo sobre discipulado na escola e eu falei sobre discernir as mesas. Irmão, tem mesa que você senta para receber. Tem mesa que você senta para dar. E tem mesa que existe uma troca. Existem pessoas que elas entram na nossa vida para que elas sejam servidas por nós. Agora, relacionamento de aliança e de amizade, ele é outra coisa. Eu sempre procurei ter amizade com pessoas que oravam mais que eu, que liam a Bíblia mais que eu, que tinham fome de Deus mais que eu, que tinham mais maturidade do que eu. Agora, às vezes a gente confunde as coisas, né? Em nome de ajudar as pessoas, às vezes a gente segura perto de nós e junto de nós pessoas que não querem transformar a sua vida. Agora a realidade é que a gente precisa se relacionar com todo mundo, mas você não vai conseguir ter amizades profundas com todos. Então por isso, os amigos eles precisam ser muito bem escolhidos. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, irmão, existem pessoas que elas entram na nossa vida só para contaminar, para roubar a nossa alegria, para queimar a nossa imagem. As pessoas que você escolhe para andar, o seu testemunho de vida e a sua imagem sempre vai ser relacionado a com quem você anda. E eu quero tentar construir aqui o caminho para que a gente encontre um equilíbrio. Se por um lado nós precisamos ser extremamente fiéis às alianças de amizade, por outro lado, na nossa caminhada, existem rompimentos que são necessários, irmão. Sabe por quê? Porque tem gente que te puxa para baixo. Tem gente que não quer mudar de vida, ele quer sugar só você. Sabe, se é um líder de célula, de Livingston, isso acontece às vezes. Às vezes tem alguém que entra para o grupo, ele não quer mudar de vida, ele não quer ouvir ninguém, ele não quer prestar conta, ele não quer aceitar o que você fala, mas ele quer sugar a vida e a alegria de todo mundo. Então existem pessoas para quem você tem que colocar um limite, você tem que estabelecer o tipo de relacionamento que você vai ter. Às vezes a gente com coração pastoral até, você quer trazer todo mundo para debaixo da asa, mas não dá para ser assim. Você tem que discernir quem você entra para ajudar e quem você entra para dividir a vida. Então você vê Jesus deixando uma mulher, eu esqueci a expressão que a Bíblia usa, uma mulher, não lembro, chorar nos seus pés e enxugar
os seus pés com os cabelos. Mas Jesus não discipula essa mulher, ele não anda com ela sempre. Você vê Jesus entrando na casa de um cobrador de impostos, falando do evangelho para esse homem, mas ele não vira um dos discípulos. Então a gente sempre tem que estar aberto para acolher, amar e cuidar das pessoas. E eu costumo dizer, o cara pode ser o pior que for, se ele tiver um coração ensinável, que está com o coração rendido para ser transformado, essa pessoa alguém para você trazer para dentro da sua vida. Mas tem gente que você não pode caminhar junto. Você entra, você confronta, você ama, você serve e você sai. É uma coisa que acontece muito nas igrejas. São pessoas que elas vão se inserindo no meio da igreja. Eu não estou dando indireta para ninguém, graças a Deus não é a nossa realidade. Mas elas estão ali às vezes só para roubar as pessoas. Porque elas estão sempre falando mal, sempre criticando, sempre apontando alguma coisa ruim. Elas têm uma crítica destrutiva que não acrescenta nada. E elas acabam roubando a alegria do seu coração e aquilo que você está recebendo. Então a gente precisa entender, querido, esses limites. Por quê? Porque nós temos a tendência de nos tornarmos parecidos com aqueles com quem andamos. Em segundo lugar, a amizade entre cristãos deveria ser a amizade mais fiel de todas. Por quê? Porque toda amizade entre cristãos envolve um elemento espiritual. Quando você olha para as Escrituras, você vai perceber que a Bíblia traz uma série de mandamentos sobre casamento. A Bíblia traz uma série de mandamentos sobre relacionamento de pai e filho. Mas a Bíblia traz também uma série de mandamentos e ordenanças em relação a como nós devemos tratar os nossos irmãos, querido. Então toda vez que você faz uma amizade, vocês são cristãos, Deus faz parte dessa amizade ou dessa aliança. E é muito triste, porque muitas vezes nós abrimos mão de amizades que a gente não deveria. Deixa eu falar uma coisa para você bem séria. Uma coisa que é muito comum de acontecer é você sair de uma igreja e a liderança da igreja de onde você saiu fala para as pessoas romperem relacionamento com você. Eu não sei se você passou por isso, mas se você passou, eu quero aliviar o seu coração. Eu quero dizer que isso é uma coisa do diabo. Tá? Eu não vou poupar a palavra diabo, capiroto, caramunhão, coisa ruim, tinhoso. Me ajuda aí com os... 7 pés. Essa eu não conhecia, Mas irmão, não pensa uma coisa que não faz sentido. É uma coisa tão elementar você confundir. Por que eles mandam as pessoas quebrarem a amizade com você? Porque elas têm medo que você acabe influenciando as pessoas para saírem. Agora isso fala de um sentimento de posse. Isso fala de uma não compreensão de reino, irmão. E isso é do diabo, sabe por quê? Porque o dia que o nosso CNPJ interferir, for maior do que é o relacionamento de reino, a gente já está lutando contra, a gente está fazendo um desfavor ao evangelho e ao reino de Deus. Dane-se o CNPJ, irmão. O CNPJ ele tem que servir a igreja e não a igreja servir o CNPJ. Entendeu? Não, você não pode se relacionar com aquela pessoa porque aquela pessoa saiu do nosso meio. Idiota. Que coisa, que loucura. Como que a gente chega a um ponto de insanidade, irmão, como esse? Saiu do nosso meio. Que meio, irmão? Nós não estamos falando de reino. A gente não está aqui no mesmo propósito. Eu tive o privilégio de hoje ministrar hoje de manhã. O pessoal foi me buscar no aeroporto, já me levou direto para uma conferência aqui na Carisma, que é uma das igrejas mais perto da gente.
Então fui lá servir na conferência deles. Eu fiquei tão tocado, porque o pastor Durval, que é o pastor sênior da igreja, fez uma oração para mim, dizendo: a gente está debaixo da mesma missão. Nós estamos juntos para ganhar Santa Felicidade, para servir Curitiba. Eu falei: é isso. E eu vou te dizer uma coisa: se você faz parte dessa casa, o dia que alguém sair daqui e você falar não tenha relacionamento com aquela pessoa ali, porque ela saiu aqui da Cornerstone, eu vou orar para o teu dedo cair. Em nome de Jesus. Você não poder apontar o dedo para ninguém mais. Então, as amizades, queridos. Eu tenho um casal de amigos aqui, o Lu e a Mahara. Levanta a mão lá, deixa eu expor vocês aqui. Quanto tempo que a gente se conhece, gente? Não, deixa para lá. Mas eu acho que uns mais de 20 anos. A gente era da mesma igreja. A gente se conheceu numa mesma igreja. Eu fui para um caminho, eu e a Dani, eles foram para outra. Passaram por alguns caminhos, a gente também, e hoje aqui a gente está junto de volta. Sabe por quê? Porque a nossa amizade nunca morreu, porque o que eu tenho com eles é ser igreja, e ser igreja é muito maior do que qualquer placa, ou qualquer CNPJ, ou qualquer instituição, irmão. Sabe, porque a gente clama que Maranata fala da vinda de Jesus. O mais provável é que quando o pau fechar e Deus deixar o Satanás vir metendo louco, não vai ter placa de igreja, não vai ter denominação, e a única coisa que vai estar viva, porque as portas do inferno não resistem a ela, é a igreja. E o que é ser igreja? É eu ter uma aliança com você. Quando eu tenho uma aliança com você em torno de Jesus, isso faz com que nós sejamos igreja. Eu quero recomendar um livro para você, eu não sei se tem muitos lá, mas quem estava aqui quando o Harold Walker pregou? Ele pregou, falou desse livro, Relacionamentos de Aliança. Um livro tremendo, denso, grande. Tem um livro que o pessoal lia muito um tempo atrás, chamado Lealdade e Deslealdade. Esquece, joga fora. Porque para mim soa muito mais como uma manipulação da liderança de... Não estou dizendo que não tem nada de bom, mas isso aqui não fala de fidelidade com os líderes. Isso aqui fala de fidelidade entre os irmãos. Porque no final das contas, irmão, eu posso ser pastor aqui, mas nós somos irmãos. Eu estou aqui como um irmão mais velho, talvez, tentando ajudar você. Então toda amizade cristã, ela tem a atenção de Deus. Deus leva tão a sério, irmão, a amizade, a ponto de Deus dizer que se nós não tratamos os nossos irmãos como nós deveríamos, isso interfere no nosso relacionamento com Ele. Vá comigo para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 23. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta perante o altar, vai primeiro, reconcilia-te com o teu irmão, e então volta e faz a tua oferta. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: você tem alguma coisa contra o teu irmão tem alguma coisa contra você, cara, eu não quero nem que você entregue sua oferta assim. Vai primeiro, renova sua aliança, conserta com o seu irmão, pede perdão, libera perdão, e depois você pode vir diante de mim e ofertar. Sabe o que o Senhor está nos ensinando com isso? É que a amizade, ela tem muito mais valor do que qualquer valor financeiro. Ele está dizendo: eu não quero que você oferte assim. Eu não quero que você fale de uma aliança comigo, quando você não honra a aliança com quem está do teu lado.
Não adianta você dizer que me ama quando você não ama quem está sentado do seu lado. Agora preste atenção numa coisa, irmão, se você olha para trás e você não consegue perceber amizades que você tem há 10, 15, claro que depende da sua idade, 20 anos, eu falo sem medo que provavelmente tem alguma coisa errada com você. Sabe que tem gente que é assim, irmão, não carrega amizade nunca. Uma das coisas mais comuns que a gente vê é pessoas que mudam de igreja, e quando ela chega, a nova igreja é maravilhosa. Não, porque lá, porque as pessoas, porque tem amor, porque tem não sei o quê, até ela começar a se relacionar. Aí todo mundo é o Satanás, são falsos, são mentirosos. Aí ela briga e faz o quê? Vai para outra. Ela chega, todo mundo é legal, porque naquela igreja é maravilhoso, até ela começar a se relacionar. Aí ninguém mais presta. E aí o que ela faz? E ela não vê que ela carrega, querido, seu problema para todo lugar que ela vai. Então, se você olha para a sua história, olhe para a sua vida, se você não consegue encontrar amizades que você traz, eu não estou falando que você tem que falar todo dia. Eu com o Lu e a Mahara ali, às vezes a gente ficava mais de anos sem se falar, mas quando a gente se encontrava, parecia que a gente estava junto sempre. Por quê? Porque aquela amizade era viva e verdadeira. Agora a gente é uma geração que você tem milhares de amigos no Facebook, mas às vezes você não tem ninguém perto de você, no Facebook, no Instagram. Quase que eu soltei um Orkut aqui. ICQ. MC, misericórdia. Me arrependi de ter falado isso. Mas nesse momento, Jonatas faz uma aliança de amizade com Davi. Como essa expressão é importante para mim. E a verdade, irmão, é que não existe cristianismo verdadeiro sem isso. Eu vou te dizer, a gente teve uma experiência, não sei nem se eu devia falar isso, mas eu vou falar. A Dani não está aqui mesmo? A Dani está hoje fazendo uma ministração de artes proféticas com as crianças. Eu tenho certeza que seus filhos vão voltar com o coração queimando aí. A gente quer desenvolver o profético nas crianças. Esqueci o que eu ia falar. Eu lembrei. A gente teve um casal de irmãos muito queridos aqui, chegou muito ferido na igreja. A gente acolheu eles, tratou, preparou. Eles voltaram para Florianópolis, da onde eles eram. E a gente chegou a começar uma Livingston em Florianópolis com eles. Mas chegou um certo momento que a gente teve uma divergência teológica numa coisa que é inegociável para a gente. E ele falou: pastor, mas eu não consigo andar assim. Eu falei: cara, então a gente vai liberar você, porque isso provavelmente é um grande sinal que não é para você andar com a gente. Só que depois que ele se desligou da Cornerstone, a gente levou ele para pregar na Cornerstone em Itajaí. Sabe por quê, irmão? Porque esse cara foi tão ferido da onde que saiu, e ele viveu essa experiência onde o pastor proibiu todo mundo de falar com eles, que a gente não queria reforçar essa ferida. Então a gente falou: cara, você tem uma divergência com a gente, você não quer mais andar conosco, mas nós somos amigos, a gente tem uma aliança, e a gente quer que você vá derramar o que você tem sobre a igreja, o grupo lá em Itajaí. Você está entendendo, querido? Que o desejo do meu coração é que a gente possa ser uma semente de cura na vida da igreja, que a gente possa ser uma semente de cura nessa cidade. E uma coisa que eu prometo para você: você é livre para chegar, e do mesmo jeito que você é livre para chegar, o dia que você entender que você tem que ir para algum lugar, a gente vai te abençoar, você nunca vai sair amaldiçoado. E eu normalmente, quando alguém sai daqui, as pessoas saem, pastor, já saíram, várias pessoas já saíram. E irmão, se você não se identifica, você tem que sair mesmo, não faz sentido. Uma das orações que eu faço é: Deus, que essa pessoa vá, encontre o seu lugar, e que a experiência dela, o novo tempo dela seja muito melhor do que tudo que ela viveu aqui na Cornerstone. As nossas portas estão sempre abertas, a nossa amizade está aberta, e para muitas das pessoas que acessaram a nossa casa está aberta também. Você entende isso?
Terceiro princípio: para construir uma amizade verdadeira é necessário investimento. Perceba que quando Jonatas fica observando Davi, e quando ele reconhece quem Davi é, eles têm uma longa conversa. Qual é a primeira coisa que Jonatas faz como sinal daquela aliança de amizade? O que ele faz? Ele dá presentes para Davi. Agora, quais são os presentes que ele dá? Ele dá o manto, a túnica, a espada, o arco e o cinturão. Agora, cara, olha o significado que isso tinha. Você lembra que de todo o exército de Israel, os únicos que tinham armas era quem? Saul e Jonatas. E o que Jonatas dá para Davi? As suas armas. Ele dá para Davi aquilo que era insubstituível. Ele dá para Davi aquilo que ele tinha um só. Ele dá para Davi aquilo que era importante. Ele dá para Davi aquilo que significava talvez a sua sobrevivência, aquilo que guardava a sua vida. Agora, é claro que eu não estou falando que a amizade ela envolve só investimento financeiro, mas ela fala de investimento emocional, de trabalho, de compromisso, de entrega, mas ela envolve investimento financeiro, sim. Não é quando você socorrer um amigo. E eu vou te dizer uma coisa, irmão, se você não está disposto a isso, você não está disposto a ter amigos. Um exercício que eu costumo fazer com as pessoas, vamos tentar entender o nível de amizade que você tem. Qual foi a última vez que você abriu mão de alguma coisa que era importante para você, para abençoar alguém? Que você deixou de fazer uma coisa que você queria muito fazer num dia, para fazer o que a outra pessoa queria fazer? Qual foi a última vez que você deixou de comprar alguma coisa para você, para dar alguma coisa para alguém? Irmão, esses são sinais muito importantes, porque falam do nível de entrega que a gente está disposto a fazer numa amizade. Qual foi a última vez que você investiu financeiramente em alguém? A gente teve tantas experiências na antiga igreja. Cadê o Henrique ganhou um carro na outra igreja? Ganhou um carro, né, cara? Um pouco antes de casar. Um mês depois de casar, um amigo chegou e falou: cara, você casou, você está com a sua esposa, eu quero te dar um carro. Mas isso fala muito do nível de envolvimento que a gente consegue ter, do nível de amizade. A amizade fala isso, irmão, de você abrir mão de coisas suas, daquilo que você queria, da sua vontade, daquilo que é bom para você, para favorecer o seu amigo. Irmão, uma igreja que aprende a viver isso entre os membros, isso traz um cristianismo tão sólido, profundo, que não é mudança de igreja, de nada que vai destruir isso. Você consegue entender a profundidade disso? Um amigo verdadeiro, ele está pronto a sacrificar. Você não precisa ficar suplicando para um amigo: cara, eu suplico por você, por favor, me ajude. Eu lembro que quando, e o poder, irmão, que tem às vezes de você sacrificar, às vezes não é um bem, mas às vezes é seu tempo, sua atenção. Eu lembro que quando eu estava ali no final da adolescência, eu comecei a discipular as primeiras pessoas. Eu tinha 16 anos, não faz muito tempo. E eu lembro que eu comecei a discipular um menino, e ele tinha uma história muito difícil. Ele, se eu não me engano, o pai foi embora ou morreu num acidente. Aí depois ele foi para a praia com a mãe. Ele tinha um irmão de idade bem próxima. A mãe foi nadar, morreu afogada. Então pensa a história. Aí tinha 2 tios. Os 2 tios falaram: a gente tem que adotar essas crianças. Só que um adotou um e o outro adotou outro. Um tio era rico, outro tio era pobre. O sortudo foi com o tio pobre.
Então pensa um cara que tinha assim um monte de ferida de alma. E eu lembro que eu comecei a conviver com ele, e um dia eu descobri, porque eu tinha acabado de tirar a carteira, eu tinha ali 18 anos, meu pai me emprestava o carro, volta e meia, ele morava perto da minha casa, eu ia deixar ele em casa. E um dia eu fui com outro amigo que morava lá perto, eu falei, fulano de tal mora aqui. Ele falou, não mora não. Eu falei, cara, mora sim, ele mora aqui. Ele falou, não mora não. Eu falei, cara, mora aqui, eu já vim várias vezes trazer ele. Ele falou assim, você viu ele entrar dentro de casa? Eu falei, não. Ele falou, sabe o que acontece? Ele tem vergonha da casa dele. Ele mora na rua de trás. E ele pede para os amigos deixarem ele aqui, porque ele não quer que vejam onde ele mora. E o alento que esse cara tinha no coração dele era a mãe adotiva, que na verdade era a tia. E era uma mulher assim maravilhosa para ele. Irmão, e quando eu estava discipulando abençoado, a mãe acorda uma manhã, começou a passar mal, teve dor no peito, morreu. É uma história meio Joseph Klimber. Jesus está vendo você rir, irmão. Eu vi o Diego se segurando aqui, mas é triste. Cara, eu tinha 18 anos, se eu não me engano. Mas quando a mãe desse menino morreu, eu entrei em parafuso. Falei, meu Deus, o que vai acontecer com esse cara agora? Eu colei nele por 3 dias. Eu fiz tudo com ele. Eu levei ele eu passei a noite no velório com ele. Eu levei ele para minha casa. No 3º dia ele conseguiu fugir de mim. Um dia eu olhei, ele já não estava mais. Ele tinha fugido de mim, irmão. Isso faz muitos anos, quase 30 anos. Até hoje ele fala de mim, do que aquilo significou para ele. A família foi tocada por aquilo. Os tios, os parentes começaram a me procurar. E eu lembro que quando a gente saiu do enterro da mãe, uma tia dele chegou para mim e falou assim. Aí outros amigos da igreja se juntaram e ela falou, quem são vocês? Por que vocês estão fazendo isso? Sabe por quê? Porque a nossa fidelidade de amor, ela choca as pessoas. Um coração doador que está disposto a amar como Jesus amou, demonstrar o amor de Jesus, isso choca as pessoas. 4º princípio, o amigo verdadeiro é um defensor leal perante os outros. Olha só, você conhece a história. A Bíblia fala que depois de levar Davi para o palácio, Saul começa a ter ciúmes de Davi. A Bíblia fala que as mulheres cantavam, Saul matou seus milhares, mas Davi, dezenas de milhares. E o Saul começou a ficar enciumado. E eu quero que você entenda que o sentimento de Saul é que o crescimento e a fama de Davi ameaçava o quê? O trono, irmão. Ameaçava o trono. Saul começou a olhar para Davi como uma ameaça. Agora, se a vida de Davi ameaçava o trono de Saul, isso ameaçava consequentemente o trono de Jonatas. E Saul começa a perseguir Davi, quer matar Davi, e o que Jonatas faz em tudo isso? Ele tenta guardar e proteger a vida de Davi. Vá comigo para 1 Samuel capítulo 20. Primeiro Samuel capítulo 20. A partir do versículo 30. Quando Saul percebe que Jonatas está defendendo Davi, tem um dia que Saul fica endemoniado, literalmente. Olha o que ele diz para Jonatas, seu filho. 1 Samuel capítulo 20, a partir do versículo 30. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas, e ele disse, filho de uma mulher perversa e rebelde. Já tinha esse tipo de xingamento na época, xingar a mãe. Será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para a sua própria vergonha e para a vergonha daquele que lhe deu a luz?
Enquanto o filho de Jessé viver, nem você, nem o seu reino serão estabelecidos. Agora mande chamá-lo e traga-o a mim, porque ele deve morrer. Mas Jonatas sempre defende Saul do seu pai. Vá um pouquinho para frente, um pouquinho para trás comigo, na verdade. 1 Samuel capítulo 19. Versículo 4. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse que o rei não faça mal ao seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum, ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para o povo de Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Ele está lembrando: pai, lembra a alegria que você teve quando Davi matou Golias. Por que então faria mal a um inocente como Davi, matando sem motivo? Irmão, não dê os seus ouvidos para ouvir as pessoas falarem mal dos seus amigos. Não faça isso. E não quer dizer que seus amigos não vão errar, mas quando seus amigos vierem falar, mal dos seus amigos para você, o que você vai fazer? Você fala: não, peraí. Você tem problema com ele? Pode até ser verdade, mas é justo que ele esteja presente para ter o direito de saber o que está falando e se defender. Guarde os seus amigos, não empreste seu ouvido para isso. Irmão, sabe uma coisa que a gente faz aqui muito? E eu quero que você aprenda. Você está numa roda, já aconteceu, tá? E de repente alguém vem falar mal de outra pessoa. Sabe o que a gente fala? Olha, você está com um problema com essa pessoa? Eu te dou uma semana para você ir lá resolver com essa pessoa. E normalmente o que o linguarudo, língua preta faz? Fala: ah não, mas eu só queria falar para você orar. Eu já liberei perdão. Liberou perdão e está falando mal para os outros, coisa ruim. Liberou perdão, nada. E daí vem com aquela conversinha, espiritualiza: não, mas é que eu estou preocupado, eu queria só que você orasse comigo. A gente fala assim: ó, eu te dou uma semana para você falar com essa pessoa. Se você não falar, eu vou lá e falo. Duas coisas acontecem: ele fica tinindo de ódio de você. E a segunda, ele nunca mais vem falar mal dos outros para você. Então esse tipo de coisa, irmão, tem que ser cortado na raiz. Eu quero que você abra comigo Provérbios capítulo 16. Como Provérbios é claro, né? Provérbios capítulo 16, versículo 28. A palavra do Senhor diz assim: o homem perverso provoca dissensão, divisão, e o que espalha boato afasta bons amigos. Eu quero que você volte um pouquinho, Provérbios 6. Versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: 6 coisas o Senhor se aborrece. Irmão, eu estremeço toda vez que eu leio esse texto aqui. Eu quero confessar para você, como alguém que tem como chamado principal o ensino das Escrituras, é difícil para mim compreender a profundidade desse texto. Porque a Bíblia diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Quais são as coisas que o Senhor se aborrece ou detesta? Então ele diz: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Então aqui ele falou 6. Essas são as coisas que o Senhor detesta, depende da versão, que o Senhor se aborrece. E qual é a coisa que o Senhor abomina? O que semeia contenda entre os irmãos. Cara, é muito difícil para mim entender que Deus coloca numa categoria pior o que semeia contenda entre os irmãos do que o que derrama sangue inocente.
Eu confesso para você, é difícil da minha compreensão. Agora não dá para olhar esse texto aqui e falar, não, porque no hebraico o que esse texto quer dizer é que Deus aborrece umas coisas e odeia outras. Sua alma abomina. Não tem como ter outra interpretação de um texto tão claro. Você consegue entender a gravidade disso, irmão. E você consegue entender como Deus, Ele protege a aliança da amizade, como isso é importante para Deus. Quinto lugar, amigos de verdade dão completa liberdade um ao outro para mostrarem quem são e como estão. É tão precioso porque quando Davi e Jonatas percebem que não ia dar para reverter aquela podridão no coração de Saul, e que ele estava determinado a matar Davi, Davi decide fugir. Então ele vai deixar tudo para trás, ele vai deixar sua casa, ele vai deixar aquilo que ele conquistou, ele vai deixar sua esposa, ele vai deixar sua posição, ele vai deixar seu melhor amigo. A Bíblia diz que eles se abraçam e choram juntos. Então vá comigo para 1 Samuel capítulo 20. Primeiro Samuel 20, 41. A palavra do Senhor diz assim: depois que o menino se foi, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes perante Jonatas, com o rosto no chão. Então despediram-se, beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais que Jonatas. E ele disse a Davi: vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, dizendo: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre nossos descendentes. Irmãos, amigos de verdade não precisam ficar fazendo tipo. Se o seu amigo quer chorar, deixa ele chorar. Se ele quer gritar, brigar, deixa ele brigar, deixa ele chorar. Se ele quer brigar com você, falar que ficou chateado, que doeu, que foi ruim, esses relacionamentos de profunda amizade, a ponto da gente conseguir ser transparente, eles são essenciais para a nossa vida cristã. Agora, você olha como Deus faz as coisas, isso mexe com o meu coração, porque quando Deus estabelece, querido, os princípios do cristianismo, Deus faz de uma forma que você não consegue resolver só com o seu relacionamento com Deus. É claro que tudo parte disso, mas Deus vai construindo isso nas escrituras, e ele diz: aonde estiverem 2 ou mais, o que 2 ou mais concordarem na terra, o que 2 ou mais ligarem na terra, será ligado no céu. A Bíblia vai falar e luz para o mundo, né? Por quê? Porque o tipo de relacionamento que a gente tem faz as pessoas terem sede, olhar e falar: eu quero isso aí. Eu quero viver o que essas pessoas vivem, eu quero ser como elas são. Eu amo um texto de Atos que fala que o povo se reunia no pátio do templo, e a Bíblia diz que todos lhes atribuíam grande consideração, mas os não convertidos não ousavam entrar no meio deles, porque olhavam e respeitavam o tipo de relação que eles tinham entre eles. E em último lugar, um amigo verdadeiro, ele é uma fonte constante de encorajamento. Eu quero que você vá comigo para 1 Samuel 23. Versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo, e Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. E ele disse para Davi: não tenha medo. Disse ele: meu pai não porá as mãos em você. E olha o que ele diz, irmão: você será rei de Israel, e eu lhe serei o segundo em comando. Até o meu pai sabe disso.
Então o amigo é aquele que sabe se compadecer, mas é o cara que joga você para cima. Você já percebeu que tem amizade que só joga você para baixo, irmão? Deixa eu falar uma coisa para você. Aprenda que você não abre os seus sonhos para qualquer um. Aprenda, irmão. Você não abre os seus sonhos para todas as pessoas. Porque tem gente, quando você fala, tem gente que não sonha, irmão. E as pessoas que não sonham não suportam os que sonham. Então tem gente que quando você abre seus sonhos, as pessoas só colocam você para baixo, ele só coloca empecilho. Eu não sei se você já ouviu aquele ditado que chama de amigo da onça. Eu aprendi como surgiu essa história, porque tinha uma conversinha que dizia assim, né? O cara falava assim, eu vou para aquele mato, tal, não sei o quê, e o outro falava assim, se você vê uma onça, eu falava, eu corro. E se a onça correr atrás de você? Eu corro mais. E se a onça for te alcançar? Eu subo numa árvore. E se a onça subir na árvore também? Uma hora o cara falou, você é meu amigo ou amigo da onça? Então é mais ou menos essa história. Tem gente que te joga para baixo, então você tem que... Nem é tão engraçado isso, né? Mas acho que Mas faz sentido. Então cuidado com para quem se abre seus sonhos, irmão, porque tem gente que rouba a sua alegria, rouba a sua esperança. Provérbios capítulo 17, versículo 17 diz que o amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. É lógico que isso é diferente de passar a mão na cabeça. Sabe quem são os melhores amigos? São aqueles que conseguem falar a verdade para você. Eu costumo dizer que o amigo é aquele que fala que você está com mau hálito, irmão. Por quê? Porque se você se envolve, você arrisca ser mal interpretado, você arrisca o cara ser chateado. Se você pensar em você, você não fala para ele. Tem alguns irmãos que tem aquela unção bíblica que fala que 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda e você não será atingido. Quando tem aqueles cultos de avivamento aqui que os irmãos pulam bastante, vence o desodorante, o cara levanta a asa, cai até Satanás do céu. Principados e potestades se prostram diante do vudum do abençoado. O amigo é aquele que fala que você está com asa, irmão. Fala assim, você comeu goiaba? Vai dando uma indireta. Vai dando uma indireta, né? Vai tentando assim. Poxa, mexerica. Tá um cheiro esquisito, né? Você não está sentindo? Amigos falam a verdade para você. E ser amigo de verdade é ter coragem de olhar no olho e falar, cara, você está errado. Isso vai fazer mal para você. Isso vai te arrebentar. Eu vou te dizer que como pastor, eu já falei coisas para as pessoas que eu arrisquei muito, eu arrisquei me comprometer, irmão. A gente pegou casais que eram namorados, que estavam noivando. E eu cheguei ao ponto de me expor, porque às vezes as pessoas não veem umas coisas tão óbvias. Eu lembro que tinha uma moça que namorava com um cara que, irmão, ele era o Pinóquio, irmão. Pensa num cara mentiroso. E sabe que as situações iam parecendo, mas às vezes você está envolvido emocionalmente, você quer acreditar. E um dia a gente sentou com ela e falou, você vai casar com o João Mentira ali mesmo? É assim que você quer que os seus filhos cresçam aprendendo? É esse o exemplo? Agora, claro que eu podia me comprometer com isso, ser confrontado, sei lá, pelos pais do menino. Mas normalmente quando eu tenho uma amizade, eu estou disposto a me envolver a esse ponto. Eu posso perder a amizade, essa pessoa pode ficar braba comigo para sempre. Se eu pensar em mim, eu não falo. Mas se eu pensar nele, eu vou falar.
Provérbios 27:17 diz: assim como o ferro afia o ferro, assim o amigo afia o seu companheiro. Isso fala do que? Fala de ter conflito, irmão. Isso fala de discordar, isso fala de mostrar o erro, isso fala às vezes de brigar mesmo, de discutir, faz parte. O que diferencia a gente ser uma família espiritual ou não, não é a gente não ter conflito, mas é a forma que a gente lida com os nossos conflitos. É só você ver na sua casa, na sua família, toda família briga, toda família é esquisita, costumo dizer. Todas as famílias são esquisitas. Quem é casado aqui já? Irmãos, com certeza talvez você teve uma vida muito zoada e você saiu de casa e voltou, e saiu e voltou, e saiu e voltou. Na casa dos seus pais, talvez você não teve essa impressão tão clara. Mas quando a gente tem o princípio cristão de construir, começar a se relacionar com alguém, quando você casa, é a primeira vez que você vê sua família de fora. E aí você começa a conviver com outra família e você olha para a sua e fala: cara, mano de Deus, minha família é estranha. Quem teve essa sensação? Levanta a mão aí. Irmão, bem-vindo. Todas as famílias são esquisitas. A gente só tem esquisitices diferentes. Quantas vezes eu parei e falei: nossa, cara, que esquisito, eu era bem assim. Porque você está inserido no núcleo familiar, você não percebe isso. Então, quando a gente encontra alguém que é amigo a ponto de se envolver, a ponto de dizer a verdade, isso é muito precioso. A Dani ama esse texto, ela ensina tanto sobre isso. Salmo 141:5 diz assim: fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça com óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Então ele está dizendo: cara, o justo me fira, dá na minha cara, mas me ajuda, fala a verdade para mim, seja honesto. Então, mais uma vez, o ser uma família espiritual não é ter conflito. E deixa eu falar uma coisa para te animar aqui, irmão. A gente vai ter conflitos aqui. Às vezes vai se enroscar, vai brigar, vai se desentender. Por quê? Porque é gente, irmão. Eu sou sanguíneo, colérico. Quantas vezes eu tive que sentar com o presbitério aqui e pedir perdão? Eu não gosto muito de falar, porque quando eu falo assim, normalmente um solta: é verdade. É verdade. Então, irmão, faz parte, a gente vai ter que pedir perdão. A gente erra. Eu falo, a gente vai errar com vocês, a gente não erra de propósito, erra querendo acertar, mas faz parte, irmão. Agora, quando você chega nesse lugar de maturidade das relações, de falar: cara, tá ruim, me ofendeu, o que eu vou fazer? Vou sentar e vou falar: cara, olha, fiquei chateado com você. O que você fez foi ruim, o que você fez feriu o meu coração, me deixou chateado. É honesto com a outra pessoa, que a outra pessoa pode olhar e falar: cara, eu não percebi, me perdoe. Então, quando a gente começa a andar nessas verdades, a gente começa a construir uma família espiritual, irmão. Agora é tão triste, porque às vezes coisas bobas tiram você de um processo que você está em Deus. Às vezes você está aqui, quantas histórias que eu vi. Pensa um lugar para dar problema, é o ministério de louvor. Eu prefiro pastorear gente do que músico. É verdade. Irmão, porque o músico, ele tem aquela coisa do artista, do ego, do melancólico normalmente também. Então ele tende às vezes a exagerar muitas coisas. Me ofenderam, meu coração está muito ferido, eu só queria servir a Deus. Cara, é assim, o músico é esse tipo de criatura. Às vezes entra um músico aqui, a gente vai começar a tratar, eu olho e falo: mano. Aí eu olho para o Diego e falo: só tem uma coisa para dizer, ainda bem que é você que cuida dos músicos. Eu nem lembro agora para onde que eu ia. Pedir perdão.
Irmão, era alguma coisa importante, eu garanto para você. Mas daí a gente fica se divertindo, eu esqueço. Lembrei. Então, às vezes, quantas vezes eu vi isso acontecer? Alguém vem, faz o processo na igreja, eu não estou falando nem aqui, eu não lembro de uma situação aqui. Mas sou crente a vida inteira, irmão. O cara vem, ele está num processo, o time de adoração, ele está construindo algo. E aí ele entra para o time de adoração e às vezes uma reunião ruim, que alguém faz um comentário ruim, ofensivo, essa pessoa fala: nossa, cara, tá bom isso aí, hein? Caraca! Muito bom. Eu já me perdi de volta, não. Mas às vezes alguém faz um comentário ruim e essa pessoa aborta um processo por causa de uma bobagem, gente. Vocês vão cantar isso aqui depois, hein? Sabe, aborta um processo, irmão. Aborta um processo por causa de uma bobagem. Às vezes a pessoa abre mão do seu chamado. Irmão, quantas histórias eu ouvi igual essa aqui? Alguém que cantava, tinha uma graça, tinha favor de Deus. Porque tem gente que é talentosa, e tem gente que é talentosa, tem gente que estuda, e tem gente que tem graça de Deus, e tem gente que mistura tudo isso. Agora, o que é muito fácil você ver é gente que tem graça de Deus, mas às vezes não estudou o quanto precisava. Aí vem para o ensaio, alguém brinca, diz que foi desafinado. O que essa pessoa faz? Ela aborta um processo de Deus por causa de uma brincadeira. E abre mão do seu chamado, se fecha. Que tristeza, irmão. Larga a sua dor, coisa ruim. Sabe, abra mão da sua dor, fica agarrado com a dor, com a ofensa, como se fosse aquele patinho de borracha. Solta a sua dor, abre mão disso, se exponha, confesse, fale: cara, me ofendeu, doeu, estou ferido, meu coração está doendo. Chora. Cara, chorar cura, lava a alma. Aí a pessoa chora, já levanta boa. Nossa, estou convertido de volta. Chorei, liberei perdão, nem vejo mais vultos. Deixa eu falar uma coisa para você, eu quero encerrar com isso. Eu sei que a gente está tendo um culto aqui muito diferente dos outros. Talvez você lembre de alguém aí, uma amizade que você precisa resgatar. Talvez quando a gente terminar a reunião aqui, você precise mandar uma mensagem para alguém. Talvez você precise dizer: cara, que saudade. Sei que você está chateado comigo, olha, vamos conversar, me perdoa. Amo você, sua amizade faz falta para mim. Talvez você precise procurar alguém aqui, falar alguma coisa. Talvez você precise, sabe uma coisa que a gente faz muito? Às vezes pessoas dentro aqui do corpo são tão importantes para a gente em momentos pontuais e a gente nunca volta para falar. Sabe aquele dia que você estava mal, que aconteceu uma coisa ruim, e aí você veio para a igreja mal, arrebentado, quase não veio. E alguém abraça você, ora com você, aquilo te cura, e você nunca voltou para dar o testemunho e falar: cara, seu abraço foi curador na minha vida. Eu queria que você... A gente consegue pôr o microfone para o Everton ali? Quem que me ajuda? O Henrique, vem aí, bigoda. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria, irmão, em primeiro lugar que você... O Henrique não sabe cantar a música. Tá. Depois você me libera perdão, Henrique. Querido, eu queria que de uma forma muito simples você abaixasse sua cabeça. Não perca esse momento. Eu queria que você colocasse seu coração diante de Deus e você começasse a lembrar
Talvez você precise dizer alguma coisa para alguém. Talvez você precise ir atrás de resgatar alguma amizade. Talvez você precise levantar agora e procurar alguém aqui dentro. Ou talvez você procure alguém nem para liberar perdão, mas para dizer: cara, eu amo você, isso é importante para mim, você teve momentos tão importantes na minha vida. Mas eu queria que a gente pudesse, enquanto o time de adoração aqui canta essa música, eu queria que você deixasse o Espírito Santo ministrar você. Talvez você não vá mandar mensagem para ninguém agora, mas talvez o que você precise nesse momento, talvez você tenha sido tão ferido que isso seja difícil para você, mas talvez o que você precise fazer agora é tomar uma decisão de abrir seu coração para ter amizades profundas de verdade. Talvez você tenha uma história ruim, você foi ferido, traído, machucado, e você não tem coragem de expor sua vida de volta a ponto de ter amigos. E talvez você precise orar e falar: Jesus, eu não quero levar isso embora. Eu quero ser curado, eu quero que meu coração esteja pronto para amar, para me relacionar de volta. Mas eu quero que você tenha liberdade. Eu sinto isso muito forte no meu espírito. Eu não ia insistir, mas talvez você precise procurar alguém aqui, dar um abraço, ou talvez você possa só dizer: cara, eu quero ser seu amigo. Jesus nos evangelhos chama os discípulos 6 vezes de amigos. Ele fala: eu não chamo vocês de servos, vocês são meus amigos. Quero que você fique na liberdade enquanto nós adoramos ao Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro
preciosa é a nós. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão. Querido, eu queria que você escolhesse alguém aí, quem você quiser. Talvez vocês queiram fazer isso em 3, 4, 5 pessoas, mas escolhe alguém para você orar com uma pessoa, abençoa a vida dela. Talvez você queira dizer algo para alguém, mas eu queria que todo mundo, não fica ninguém sozinho, escolhe alguém para você orar, para você abençoar. Amém?